29 de agosto é lembrado como o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Você sabia que o cigarro mata mais de 200 mil pessoas brasileiras por ano? Os dados são da Organização Mundial da Saúde. E para lembrar a população dessa data, o CAPS Álcool e Drogas de Taubaté promoveu uma palestra com dicas e informações importantes para quem quer se livrar desse vício. No Brasil, 25 milhões são fumantes. Cerca de 20 milhões querem parar de fumar, mas 97% destes necessitam de tratamento e apenas 3% vão conseguir sem ajuda profissional. A dona Sandra começou a fumar aos 12 anos e, pelos netos, hoje ela não fuma mais. Eu sempre tive vontade de parar, né? Mas eu não conseguia parar. E meus filhos, meus netos, eles queriam demais. Aí eu resolvi, só que eu não conhecia nenhum lugar. Eu vi dar na televisão, falei, puxa, ele podia abrir um aqui em Taubaté pra gente ir, né? Aí, quando eu vi no dia do fumante, que já tinha 2 anos aqui, daí eu vim participar. No último dia 29, foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Aproximadamente 47 pessoas estiveram presentes no CAPS-AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas. O palestrante foi o cirurgião dentista Fábio Soares, que é supervisor do Centro de Especialidades Odontológicas de Taubaté, que explicou quando e como começa a experiência com o cigarro. Então, geralmente os estudos mostram, né, que as pessoas começam a fumar, experimentar o cigarro entre 11 e 17 anos. Principalmente por causa da influência de amigos, de familiares e para fazer parte de um grupo. Isso é o principal. Na oportunidade, foram explicadas as dependências que os fumantes estão inseridos. São elas físicas, comportamentais e emocionais. Um outro ponto importante é saber que o cigarro mata 5 milhões de pessoas, que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. E mesmo assim, a sua comercialização movimenta mais de 16 bilhões de reais no Brasil. O primeiro ponto é o livre-arbítrio da pessoa, que ela tem o direito dentro da sociedade de escolher o que ela faz uso ou não. Até mesmo porque a gente passa muito claro os riscos do tabagismo para todas as pessoas. Um outro ponto importante é que o cigarro tem um imposto muito alto, então isso gera para o governo um dinheiro bem considerável ao ano, mesmo que isso lhe custe muito depois, no tratamento dessas pessoas. Mas isso também ajuda bastante na dificuldade da gente proibir o uso do cigarro. Fabiano tem 25 anos, é funcionário público. Achou a palestra muito esclarecedora. Ele é fumante há 6 anos e já vai buscar ajuda. Olha, no meu caso específico, eu vou averiguar o que mais é recomendável para mim, além do tratamento com o médico e psicólogo, como foi dito aqui, e a via medicamentosa, se for o caso, né? Que possa ajudar, tem que procurar os meios que mais facilitam para você parar de fumar. Decidiu então parar de fumar? Decidido já estou faz tempo, só falta às vezes a força de vontade inicial, né? Fábio falou também sobre o narguilé, usado muito por jovens hoje. O narguilé é uma coisa que hoje em dia está na moda, tá? Então a gente vê, não só em Taubaté, como em várias cidades brasileiras, o uso indiscriminado do narguilé. O narguilé, a grande complicação do narguilé é que uma rodada do narguilé, uma tragada do produto, é como se você estivesse fumando um maço de cigarro. Ou seja, a pessoa que faz uso de narguilé hoje é uma pessoa muito mais suscetível ao vício da nicotina depois. Porque como o narguilé é uma coisa mais dos adolescentes, quando ele acaba entrando na fase adulta e já teve esse contato intenso com o narguilé, ele acaba muito na dependência já do cigarro. E uma outra complicação com relação ao uso do narguilé são as doenças que estão transmitíveis pela ponteira do narguilé, que é o quê? Você pode pegar uma cárie, uma hepatite, algum tipo de herpes, em decorrência do uso indiscriminado. São várias pessoas que fazem uso ao mesmo tempo. Então vai passando de boca em boca, ninguém tem a sua ponteira individual, então vai transmitindo também doenças através do uso. Para o cirurgião dentista, mudar os hábitos e a força de vontade são pontos principais. Anote. A principal dica é tentar, de toda forma, ficar sem o cigarro, tá? Embora a gente já saiba que isso é muito difícil, então é procurar uma ajuda profissional, um atendimento clínico, seja num CAPS da sua cidade, seja no outro profissional de saúde, para te ajudar nisso daí, porque é uma coisa muito complicada, mas não é impossível. Anotado?
O tabagismo pode desencadear cerca de 50 problemas de saúde e estima-se que 90% das pessoas que desenvolvem câncer de pulmão têm como responsável o fumo. As chances de cura para essa doença são bastante baixas. Então, previna-se. A adolescência é uma fase muitas vezes decisiva em vários aspectos da vida, principalmente na alimentação. Adolescentes que comem bem têm grandes chances de se tornarem adultos saudáveis, mas esse hábito está cada vez mais raro entre pessoas de 10 a 19 anos. Um estudo feito pelo IBGE mostrou que os adolescentes diminuíram o consumo de alimentos saudáveis e, além disso, estão se exercitando menos. As frutas e legumes têm cada vez mais perdido espaço no cardápio dos brasileiros. Um estudo feito pelo IBGE confirmou essa tendência e mostrou que a situação é ainda mais grave justamente entre os mais novos. A pesquisa mostra que os adolescentes diminuíram o consumo dos alimentos saudáveis. Para se ter uma ideia, a cada 10 entrevistados, apenas 3 comem frutas pelo menos 5 dias da semana. E o número de estudantes que diziam comer frutas caiu pela metade. Até o feijão está sumindo da refeição dos adolescentes. A pesquisa também mostra como está o hábito entre os jovens de fazer alguma atividade física. A maior parte dos adolescentes não faz exercícios o suficiente. 60% dos estudantes se exercitam menos de 5 horas por semana. E apenas 5% deles não fazem nenhuma atividade física. Uma pesquisa mostra que os parlamentares rejeitam a ideia de tarifa zero para o transporte público. Mas representantes do setor defendem a criação de uma contribuição municipal para proporcionar a redução dos preços das passagens. Veja. A pergunta foi feita a 224 deputados e 25 senadores de 27 partidos diferentes. A tarifa zero é desaprovada por 71,8% deles, enquanto só 16,7% aprovam. O restante não opinou. Entre os 100 economistas, gestores municipais, estaduais e federais entrevistados, a rejeição chega a 85%. Já em relação à origem dos recursos para financiar o transporte coletivo, os dois grupos divergem. Enquanto grande parcela dos parlamentares disse que o dinheiro deve vir dos orçamentos públicos, a maior parte dos especialistas e gestores respondeu que a principal fonte de custeio sejam os usuários de carro. Para isso, os representantes do setor defendem que seja criada uma nova contribuição municipal sobre combustíveis cujos recursos seriam destinados somente à operação do transporte coletivo. O objetivo é desincentivar o deslocamento individual e permitir uma redução do preço das passagens. Uma proposta de emenda constitucional que cria o tributo tramita desde 2007 na Câmara. E olha que boa notícia! A conta de luz vai ficar mais barata para os moradores de 24 cidades do Vale do Paraíba. Os municípios atendidos pela Electro terão redução de 12,28% no valor da tarifa. A retração foi determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O processo de revisão tarifária da companhia deve ter impacto nas contas a partir de outubro. Para as indústrias, a redução prevista na tarifa é maior que para os clientes residenciais. Ela será de 15,2%. E cada um conhece bem o tipo do seu cabelo. Mas muita gente não sabe qual a melhor forma e com qual frequência limpar o couro cabeludo. Para isso, o repórter setorial traz dicas importantes para você manter a saúde do cabelo. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, qual é a função do shampoo? O shampoo nada mais é do que aquelas substâncias que vai higienizar os cabelos, não somente o couro cabeludo, mas os fios, retirar a oleosidade, retirar a descamação, resíduos de poluição e sujeira. Mas ele tem uma função também de abrir as escamas do cabelo, que isso por um lado é bom porque limpa, mas você não pode deixar assim só abertinho, porque aí vai dar o efeito de quebradiço, desgastado, um efeito ruim para o cabelo. Então é importante que você, claro,
use shampoo e depois em seguida o condicionador. Mas antes da gente mergulhar no condicionador, eu te digo, de quanto em quanto tempo você precisa usar o shampoo ou o condicionador ou lavar os cabelos? Tem gente que tem mania de lavar o cabelo todo dia, mas isso não é o ideal. Você sabe que o lavar dos cabelos diariamente pode piorar a descamação e a oleosidade, porque o couro cabeludo também é um pedaço de pele. Também nós vamos trazer aqui esse assunto também, a saúde do couro cabeludo. Mas hoje eu vou falar brevemente sobre isso. O couro cabeludo, ele precisa ser lavado mais ou menos com um intervalo de 24 horas, porque senão há um excesso de remoção do sebo, porque existe um certo sebo no couro cabeludo. Aí o que vai acontecer? O seu corpo vai dar a seguinte mensagem: produza mais óleo para hidratar o seu couro cabeludo, e aí o seu cabelo acaba ficando mais oleoso, e aí com maior oleosidade, maior descamação. Então tem muita gente que tem até caspa pelo fato de lavar demais. É claro, se você usa capacete ou trabalha em piscina, vai ter que lavar, claro, diariamente, mas saiba que esse é um efeito colateral. O ideal é que você lave os seus cabelos com um intervalo de 24 a 48 horas, ou seja, de 2 a 3 vezes por semana, depende se o seu cabelo é mais ressecado ou mais oleoso. Passando para a seguinte etapa, condicionador. O condicionador, ele vai ter o efeito de regularizar o pH e neutralizar as cargas do seu fio, porque quando você usa o shampoo, ele fica com cargas elétricas que precisam ser neutralizadas e fechar as escamas. Essa é a função. O shampoo abre e limpa e o condicionador fecha as escamas e regulariza as cargas do seu fio. E aí mantém o aspecto brilhante e saudável. É importante que você se lembre que é preciso que você não coloque condicionador na raiz, porque senão pode aumentar a descamação, sempre de 3 a 4 dedos da raiz em direção às pontas, o que parece óbvio se você for fazer uma hidratação. Eu mesmo fazia errado durante muito tempo. Eu usava shampoo, condicionador e hidratação. Depois dessa explicação, não faz sentido, não é verdade? Quando você percebe que você tem que usar o shampoo, abre a escama. Aí eu coloco o ativo da hidratação e só depois uso o condicionador. Então a ordem correta é shampoo, creme de tratamento e por final o condicionador. O Repórter Setorial faz mais um breve intervalo e veja a seguir. Aprovada a PEC que permite à União utilizar livremente parte da arrecadação.